Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série sobre ensino remoto. Nesse vídeo, os convidados vão conversar um pouquinho mais sobre o tema, pensando principalmente nos métodos avaliativos dentro desse contexto. Vou seguir com o Helder, então. Helder, a avaliação ela já é um problema no ensino presencial. Como que a gente pode enfrentar essa problemática no ensino remoto? Desculpem se eu for repetitivo, mas o problema da avaliação no ensino remoto é o mesmo problema da avaliação no ensino presencial. Eu não consigo sair dessa fala necessária. Vamos começar do princípio. O que acontece hoje, de maneira geral, pré-pandemia? Há um entendimento que reduz a ideia de avaliação do ensino, avaliação da aprendizagem, à mera aplicação de testes. Uma testagem com um fim que é quase que de certificação, que é te aprovar ou reprovar de um curso. Você faz a prova ou passa ou reprova. Isso não é avaliação. Isso é a aplicação de um teste, é estabelecer uma medida e tomar uma decisão que é reprovar ou não a pessoa. Na educação, geralmente se chama isso de avaliação somativa ou sumativa, dependendo da tradução que se utiliza para isso. Avaliar, dentro do contexto educacional, predominantemente deveria ser visto como um aspecto central da criação de condições de ensino. Do que eu estou falando? Que ao longo do processo de ensino, eu preciso ter medidas sobre o que e o quanto os alunos estão aprendendo para poder tomar decisões para aperfeiçoar as condições de ensino que são criadas. Ou seja, a minha aula de amanhã deveria levar em consideração o que o aluno é capaz de fazer hoje. O que é inconcebível? Um aluno, numa primeira prova, vamos ilustrar com casos bem reais, Primeira avaliação da disciplina, 0 na prova. Próxima aula, conteúdo novo. Peraí, se o aluno não entendeu aquilo que é pré-requisito da coisa, a gente vai começar a trabalhar com outras coisas agora, tá errado. Assim, e não sou eu, Helder, que estou dizendo isso. Isso está na literatura em educação, especificamente sobre avaliação do ensino, também no mínimo desde a década de 60 em discussão. A gente deveria criar condições para o aluno ter acesso ao conhecimento, lidar com o conhecimento, construir a partir disso. Agora, avaliar o que ele está sendo capaz de fazer com base nesse conhecimento e com base nesse teste, nessa avaliação, eu tomo decisões. O processo de avaliação, ele envolve medida e tomada de decisão. Vou fazer uma analogia para os nossos colegas psicólogos. Tal como no campo da avaliação psicológica, os professores não ficam falando que a avaliação psicológica é mais do que teste psicológico? Testagem é medida. A avaliação envolve medida com vistas a algo. A avaliação do ensino da mesma maneira. Eu tenho que ter medidas ao longo do processo educativo que me possibilitem tomar novas decisões. Nesse sentido, a avaliação não deveria ocorrer ao final da disciplina ou ao final de um momento, mas deveria ser parte intrínseca das atividades de ensino. De eu criar uma condição para o aluno aprender e verificar ou avaliar sistematicamente se ele está aprendendo. E, com base nisso, tomar decisões para aperfeiçoar as condições de ensino. Isso é um problema nosso geral. Agora, no ensino remoto, eu tenho que mudar as atividades de ensino. Antes, eu botava os alunos em grupo para trabalhar, para fazer um trabalho em grupo em sala de aula. Agora é online. Para alguns professores, está sendo possível criar grupos, subdividir o seu grupo para trabalhar, não sei o quê, depois volta para o grupo geral. Mas isso é para quem tem acesso a alguns recursos tecnológicos e que os alunos estão tendo condições de acesso adequado para fazer esse tipo de atividade. Qual é o nosso retrato hoje? Foi feito um levantamento, por exemplo, não é das universidades, é da educação pública no Brasil, e só 19% dos professores e estudantes indicaram que tem conexão de internet adequada para fazer atividades de ensino online. Ou seja, 80% a conexão trava, eu assisto a aula online, mas eu fico só ouvindo, porque se eu ligar a imagem para tudo, e aí por diante. Ou seja, para muitos professores, trabalhar de maneira síncrona está sendo algo bastante difícil ou impossível se você quiser fazer teu ensino chegar a todos os seus alunos. E aí vem um problema para a gente. Como é que eu crio atividades de ensino e, junto a elas, avaliações, sistemas de avaliação em atividades assíncronas? Que atividade é essa que eu vou fazer com os alunos? Como é que eu vou fazer um trabalho em grupo agora? Tem meios, eu quero dizer assim, não é que é impossível, mas a depender dos recursos que nós temos na mão, eu tenho que pensar em atividades de ensino e atividades avaliativas de uma maneira bastante diferente. Agora, o problema central ainda é
o entendimento que o professor tem sobre o que é a avaliação de ensino, a avaliação de aprendizagem. A depender desse entendimento, fica muito desconectado, porque eu vou imaginar só que é certificar se o aluno atende ou não atende critério. E aí o que eu quero destacar isso não é fazer avaliação de ensino, né? Isso é uma avaliação que tem outra finalidade. A avaliação central para o professor tem que ter um papel formativo. Então ele tem que estar junto com as atividades de ensino. De eu saber se o aluno está sendo capaz de lidar com um certo tipo de conhecimento, sendo capaz de construir suas novas aprendizagens com base naquilo que eu estou criando ou oferecendo como condição de ensino. Esse, para mim, é o grande desafio, né? Esse reposicionamento no entendimento do que é a avaliação. E depois disso, como aspecto secundário, dados os recursos que eu tenho nessa interação eu e meus alunos, que não dá para fazer por uma média nacional. Como disse, né, tem professor que está com os alunos em instituições que está com acesso quase que garantido para todos, e tem alunos que mal podem usar a internet, gente. Então, assim, a depender dessas condições, o que eu farei de atividade avaliativa e de atividade de ensino precisa ser bastante diferente. Agora, mesmo para quem não está podendo usar muito online, como é que eu faço isso? Dá para eu pedir produção dos alunos, elaboração de projetos, em que eles me mandem parte do que eles foram capazes de fazer, ou que ele mande para o colega corrigir a parte dele, e aí agora faz os dois juntos, alguma coisa integrada, e aí a gente confere tudo isso, dá feedbacks formativos para essa turma toda. Enfim, tudo isso pode ser bastante avaliativo. Alguns contextos, uma dica que tem se dado muito para os professores nesse contexto você ter um conjunto de atividades em que o aluno faça suas coisas a cada unidade de ensino de uma disciplina e, ao final da disciplina, solicite para o aluno a organização do que se chama de portfólio, que nada mais é do que você juntar tudo que você fez nessa disciplina, bota tudo no documento agora, volta você a olhar tudo que você produziu e faz uma síntese do que você aprendeu nessa disciplina e compara isso com os objetivos que eram previstos. E me diga você se você aprendeu aquilo que era importante nessa disciplina. Isso cria uma oportunidade para o aluno rever o que ele fez ao longo de um semestre e fazer uma síntese sobre o quanto ele avalia que atende aos objetivos de ensino agora ou não atenderia. Essa é uma forma, né? Acho que o menos importante agora é fazer prova. Não é o problema de aprender a fazer prova, sei lá o quê. Não é esse o terror. Como é que meu aluno não vai colar online? É só você não fazer prova. Não quer que eles não colhem e não faça prova. A ideia é essa. Ou não faça uma prova que vale nota. Vou dar um exemplo, uma disciplina que eu estou fazendo, a gente tem uma avaliação que todo semestre eu dou a mesma avaliação na disciplina, o mesmo teste, desculpem, com as mesmas questões, 12 questões dissertativas. E ao longo do semestre eu vou avaliando o padrão de desempenho dos alunos de maneira recorrente ao longo das turmas. E, em geral, eu coloco um peso para essa avaliação nas disciplinas na presencialidade. Agora, no ensino remoto, o que a gente fez? A gente tirou a nota dessa prova, e eu estou pedindo para os alunos fazerem voluntariamente a prova, porque eu vou dar como se fosse a nota para eles, mas a nota não vai computar para a avaliação final do semestre. Por quê? Porque eu estou avaliando agora o ensino. Eu não quero saber se eles sabem ou não sabem, eu quero saber se as condições que eu criei para eles aprenderem foram efetivas. Se eu colocar a nota, se aloquei, botar uma coisa compulsória, aumenta a chance de comportamentos disruptivos, de cola, sei lá o quê. Então tira tudo isso. E sua nota é constituída de outras maneiras. E não tem problema, gente. O aluno entregar o trabalho, a reflexão que ele faz, a construção coletiva e sei lá o quê, eles me predizem o quanto o aluno está sendo capaz de fazer alguma coisa ou não. Para outras disciplinas, especialmente aquelas que não tem muito como hoje viabilizar condições ou atividades de ensino online, também é mais difícil fazer avaliação. Então, disciplinas práticas, que inclusive em grande parte das instituições estão suspensas por hora, ou em alguns contextos está se tentando fazer de alguma maneira, avaliar essas disciplinas certamente é um desafio ainda maior pela impossibilidade de recursos tecnológicos, Mas voltando para sintetizar a discussão toda, o grande problema não é a adaptação para o online, é de novo requalificar o nosso entendimento sobre o que é a avaliação de ensino. Se eu puder fazer só um comentário da fala do Helder, eu achei legal quando ele puxou a questão da cola, que isso é uma coisa que eu sempre discuto também quando eu estou conversando com professores, enfim, que a gente tem que refletir sobre qual é a função da cola, O que ela nos diz, Por que o aluno cola? O aluno cola porque ele está sob o controle da nota, ele não está sob o controle do aprender. Então, qual é o grande reforçador naquele momento? É obter um conceito ou uma nota ao final. Se no processo ele aprendeu ou não, aquilo é relevante, não é isso que está controlando o comportamento do aluno que está colando. Ele está colando porque ele quer obter um determinado produto lá, que é uma nota ou um conceito. Quando você planeja seu processo avaliativo de uma maneira que a própria avaliação compõe um percurso de aprendizagem,
o aluno se engaja nesse processo avaliativo sob o controle da aprendizagem que está envolvida nisso. E, às vezes, até do feedback que ele mesmo quer receber. Tipo, afinal, eu aprendi a fazer isso, eu dou conta, eu consigo. E na hora que ele fica sob o controle disso, ele não tem interesse em colar. Porque a cola, a nota, ela fica secundária, não é ela o grande reforçador. Vou dar um exemplo para vocês, numa disciplina minha, que eu ministro a disciplina de Psicologia Escolar e Educacional. E a última atividade avaliativa que eu costumo fazer é que os alunos precisam planejar um setor de psicologia. Então, eu levo para eles um projeto político-pedagógico de uma escola, e aí a gente cria uma situação fictícia de que aquela escola não tem psicólogo. E eles foram contratados para criar o setor de psicologia com base naquele projeto político-pedagógico. Os alunos sabem que essa é a avaliação final da disciplina desde o primeiro dia de aula. Eles sabem exatamente o que é que eu vou pedir, eles sabem tudo, como é que vai ser, e no dia eu deixo eles fazerem a consulta que eles quiserem. Porque o meu raciocínio é, quando eles forem construir um setor de psicologia, ninguém vai dizer não olhe livro, não consulte a internet, não... Você pode fazer isso. A questão não é ter acesso ao recurso, é saber usar o recurso que você está tendo acesso. Então, eles usam celular, eles leem livro, eles fazem o que eles quiserem. Já teve esse semestre, inclusive, que a mesma avaliação durou mais de um dia. Eles começaram a fazer na segunda e foram voltar na quarta, a mesma avaliação. Tiveram tempo em casa, puderam debater com os colegas o que estavam fazendo, enfim. Por quê? Porque o relevante é a habilidade que está sendo desenvolvida. Então, não adianta nada eu pegar, porque o fulano botou tal coisa na escola dele, então eu vou botar também. Tipo, não é isso que é o mais relevante. E eu não tenho uma experiência com esse formato de avaliação de cola que seja significativa. Vou dizer, nenhum aluno nunca tentou plagiar. Não, gente, não existe isso. Nenhum e todos, nunca, não procede. Mas não é algo que é um problema para mim. Não é uma dificuldade que eu enfrento. Porque eu percebo para os alunos que a ideia de estar criando um setor de psicologia é um desafio que ele é reforçador em si mesmo. A ideia de eu conseguir ao final, tipo, eu criei o meu setor, é extremamente reforçador. Tanto que eu já tive alunos que não voltaram para ver a nota. Eles já viram a nota quando a nota foi lançada no cômputo final, porque não era o crucial para eles naquele momento. Então, eu acho que isso bate muito com o que o Helder está colocando, dessa visão da função da avaliação, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Aline, muito legal o exemplo que você traz e análise também, né? E um exemplo bem prático disso, né? Se a gente pegar um aluno que a disciplina é constituída por 2 provas, ele zera a primeira, a chance dele reprovar é muito alta, né? Então, para o aluno, a chance de fracasso é enorme e o custo social de ter um cara que vai ocupar novamente uma cadeira, uma disciplina, uma vaga que poderia ser para outra pessoa é muito grande, o custo de um estudante superior, especialmente na rede federal de ensino, né? Agora veja, e se esse aluno tivesse a oportunidade de refazer a avaliação, refazer o teste? Por que raios os alunos não podem refazer suas provas, gente? Tá? Para o aluno seria melhor, para a universidade seria melhor, para o fluxo geral das coisas seria melhor e seria muito mais compatível com a ideia de ensinar. Se meu desafio como professor é ensinar, o aluno foi mal na prova, o problema é ajudar esse cara agora a ir bem. Então, assim, agora imagina a questão da cola, né? Se você faz uma prova que você sabe que se for mal você pode refazer, o quão preocupado você vai estar em colar. Então, assim, essas preocupações muito que estão muito em voga, a cola no recurso online, tem que travar a tela do monitor. Pô, gente, e se a prova pudesse ser refeita? Será que só isso não minimiza muito a chance de que o aluno queira colar? Porque ele sabe que, a depender do que ele faça, ele vai ter novas oportunidades para aprender e para refazer aquele teste. Que a nota de uma prova não é destino. Acho que isso é muito grave, né? A gente colocar um aluno para fazer uma prova qualquer, de uma condição de ensino que não sabemos como é que ocorreu, e aí, depender daquele resultado, o cara vai se dar bem ou vai ser um fracasso no curso. Isso é inconcebível. Isso vai na contramão do que a gente entende por ensinar e aprender o nosso papel na universidade. Então, daria para fazer isso de uma maneira melhor, né? Mudando o valor que as provas têm, o sentido que a prova tem no curso e por diante. Mas o fato é, os alunos chegam na universidade já tendo um entendimento sobre o que é a avaliação e sobre o que é a prova, que é um terror. As pessoas têm medo, tremem no dia da prova. O Catani fez um experimento certa vez, que ele conta num livro, e eu usava isso na minha aula sobre controle aversivo. Que os alunos entravam na sala e eu ficava com cara de mal. Eu, em geral, tenho uma cara muito tranquila e tal. Nesse dia, eu faço aquela cara, sabe quando você tá pistola, brabo? Os alunos entram já brabo. O pessoal senta, eu bato a porta e falo, papel e caneta em cima da mesa, mais nada.
Todo mundo já fica me olhando. Tem prova surpresa hoje. E aí os alunos ficam naquele desespero, em taquicardia. E aí a prova é, primeira questão, anotem aí, anota rápido, não vou repetir. O que você sentiu quando eu falei que tinha prova surpresa? Ponto. E aí todo mundo relata os estados fisiológicos, porque prova tem um valor altamente aversivo. E por quê? Porque muitas vezes ela é vista como destino. A gente não oportuniza aquilo como uma condição para ensinar, para melhorar a condição de ensino e coisas do tipo. E isso mostra o fracasso que tem sido a discussão ou a formação de professores em relação à avaliação em todos os níveis de ensino, inclusive universitário. Né? Um autor, não analista do comportamento, mas que eu gosto muito, então, para quem estiver assistindo, se tiver interesse da educação, né, que discute a avaliação bem nessa tônica que a gente está conversando, é o Lucchesi. Então, quem não conhece, é um material bem legal, assim, de conhecer. Ele, inclusive, tem alguns textos muito facinhos, assim, que ele provoca esse tipo de reflexão. Acho que vale a pena. Muito obrigada por assistir mais um vídeo. Não deixe de assistir o próximo vídeo, que vai ser sobre ensino remoto e metodologias ativas. Deixe seu like, compartilha e até a próxima!